Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da M&M Consultoria. Hoje vamos falar sobre a aposentadoria por tempo de contribuição. Eu sei que você conhece alguém que precisa se aposentar e que tem muitas dúvidas a respeito disso. Então, por isso, já acompanhe esse vídeo até o final, compartilhe com essas pessoas que você sabe que precisa e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Assim você fica por dentro de todos os nossos vídeos, acompanha tudo em primeira mão. Combinado? Então, pessoal, roda a vinheta! Mas afinal, o que é a aposentadoria por tempo de contribuição? A aposentadoria por tempo de contribuição é um benefício previdenciário concedido aos trabalhadores brasileiros que contribuem ao INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, por um período determinado. Esse tipo de aposentadoria permite que o segurado se aposente independentemente da idade, desde que tenha completado o tempo de contribuição exigido. Até a reforma da Previdência em 2019, esse era um dos principais tipos de aposentadoria, mas desde então, novas regras foram implementadas, extinguindo praticamente esse benefício. Mas ainda podemos nos beneficiar. Quem tem direito a essa aposentadoria? Para ter direito a esse benefício, o trabalhador precisa ter contribuído com o INSS pelo tempo mínimo exigido. Os principais grupos que podem se beneficiar são trabalhadores com carteira assinada no regime CLT, contribuintes individuais ou autônomos, segurados especiais, como os trabalhadores rurais ou pescadores artesanais, servidores públicos se estiverem vinculados ao regime geral da Previdência Social, o RGPS. Tá, Camila, mas quais são os requisitos para conseguir se aposentar por tempo de contribuição? Tempo de contribuição integral, isso até novembro de 2019. O principal requisito para ter direito ao benefício é o tempo que contribuiu para a Previdência. Logo, para saber exatamente quais os requisitos necessários, é preciso observar a legislação vigente na data em que foi implementado o tempo mínimo exigido. Antes da reforma previdenciária, que entrou em vigor em novembro de 2019, os homens precisavam de 35 anos de contribuição e as mulheres de 30 anos para se aposentarem integralmente, sem requisito de idade mínima e com exigência de 180 meses de carência. Outro requisito é o tempo de contribuição proporcional. Em razão do tempo já decorrido, esta modalidade é concedida e aplicada para poucos casos. Além disso, por muitas vezes acarreta em um benefício de valor reduzido, de modo que, por sua desvantagem, não é muito aceita pelos beneficiários, que preferem aguardar o tempo de contribuição integral. De todo modo, os requisitos para ter direito são: para os homens, possuir contribuição antes de 16 de dezembro de 98. É necessário ter no mínimo 53 anos de idade, 180 meses de carência e 30 anos de contribuição, mais o pedágio de 40% sobre o que faltava para atingir esse tempo a partir de dezembro de 1998. Já para as mulheres, é necessário possuir contribuição antes de 16 de dezembro de 98 também. Mas a idade mínima para a mulher é de 48 anos. O mínimo de 180 meses de carência, desde que tivessem cumprido pelo menos 25 anos de contribuição. Além disso, era preciso também cumprir um pedágio de 40% sobre o tempo que faltava para se aposentar quando a reforma de 1998 foi implementada. Mas aí vem uma dúvida: a aposentadoria integral e a aposentadoria proporcional têm o mesmo valor? Não! A aposentadoria proporcional tem um valor menor que a integral. A proporcional é calculada com base no tempo de contribuição do trabalhador e o valor do benefício é reduzido com relação à aposentadoria integral. Na aposentadoria integral, o cálculo é feito com base no tempo completo de contribuição, proporcionando um benefício mais próximo do valor total que o segurado teria direito. Vale dizer que a lei sempre garante ao segurado escolher o benefício mais vantajoso, desde que cumpridos os requisitos de todas as possibilidades. Mas como calcular o tempo de contribuição? O tempo de contribuição pode ser calculado somando os meses e anos trabalhados com carteira assinada ou os períodos de contribuição autônoma. Para facilitar, o INSS disponibiliza um extrato previdenciário, o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Lá contém o histórico de contribuições do trabalhador.
É muito importante verificar se todas as contribuições estão registradas corretamente. Tá, Camila, entendi tudo até agora. Mas e carência? O que é isso, afinal? A carência é o número mínimo de contribuições mensais que o trabalhador precisa ter para ter direito à aposentadoria. No caso da aposentadoria por tempo de contribuição, a carência é de 180 contribuições, como eu já havia dito. Isso dá um período de 15 anos. Esse tempo não deve jamais ser confundido com o tempo total de contribuição, que é o período durante o qual o trabalhador contribuiu de forma contínua ou intercalada. Agora vamos falar do que todo mundo quer saber. Qual o valor da aposentadoria por tempo de contribuição? O valor é calculado com base na média dos salários de contribuição do segurado, considerando 80% dos maiores salários desde julho de 1994. Esse valor é então multiplicado pelo fator previdenciário, uma fórmula que leva em conta a idade do segurado, tempo de contribuição e a expectativa de vida. O fator previdenciário pode reduzir o valor da aposentadoria se o segurado se aposentar cedo ou aumentá-lo se optar por se aposentar mais tarde. Tá, mas e aí, como fica a aposentadoria por tempo de contribuição após a reforma da Previdência, Camila? Um dos objetivos da reforma da Previdência era acabar com a aposentadoria por tempo de contribuição, passando a exigir idade mínima para se aposentar. Assim sendo, foram instituídas novas regras de transição para segurados que estão quase para se aposentar por essa antiga regra. A primeira é a regra dos pontos. Com a reforma da Previdência, foi criada a regra dos pontos, que exige a soma da idade do trabalhador com o tempo de contribuição. Atualmente, a pontuação mínima para os homens é 101 pontos e para as mulheres é 91 pontos, com a soma de idade e tempo de contribuição. Essa pontuação aumenta gradualmente ao longo dos anos. Essa regra é aplicável para aqueles que estavam a menos de 2 anos de se aposentar da data da reforma, que foi em 13 de novembro de 2019. O trabalhador precisava completar o tempo de contribuição que faltava, acrescido de 50% desse tempo. Por exemplo, se faltavam 2 anos, ele precisará trabalhar mais 3 anos e mais seguir alguns requisitos. Ter no mínimo 28 anos de contribuição para as mulheres, 33 anos de contribuição para os homens e tudo isso até 13 de novembro de 2019. Atingir o tempo de contribuição de 30 anos se for mulher e de 35 anos se for homem. E cumprir ainda o pedágio de tempo de contribuição adicional de 50% sobre o tempo que faltava da data de entrada em vigor da reforma. A terceira e última regra é o pedágio de 100%. O pedágio de 100% é uma opção para quem ainda tinha mais de 2 anos para se aposentar. Nessa modalidade, o trabalhador precisava contribuir por um tempo igual ao que faltava na data da reforma. Ou seja, se faltavam 5 anos, ele precisa trabalhar mais 5 anos e tem algumas exigências para cumprir. A primeira exigência é para as mulheres, que devem ter no mínimo 57 anos, e para os homens, no mínimo 60 anos de idade. Já o tempo de contribuição para as mulheres deve ser de no mínimo 30 anos e para os homens, no mínimo 35 anos. Agora você deve estar se perguntando: qual é a documentação necessária para solicitar a sua aposentadoria? Para solicitar a aposentadoria por tempo de contribuição, o segurado deve apresentar os seguintes documentos. Primeiro, o documento de identificação oficial com foto, que pode ser RG, CNH ou até mesmo passaporte. Segundo, o CPF. Terceiro, comprovante de residência. Quarto, a carteira de trabalho. E em quinto, o extrato CNIS, a gente já falou sobre ele por aqui, né? Sexto, os comprovantes de contribuições. Caso o CNIS apresente alguma inconsistência, é necessário apresentar os comprovantes de contribuição. E em sexto, a certidão de tempo de contribuição,
que é chamado de CTC, para quem trabalhou no serviço público. E esse é o panorama completo da aposentadoria por tempo de contribuição. Mesmo com a reforma da Previdência, ainda existem opções para quem estava perto de aposentar antes dessas novas regras. Por isso, é fundamental acompanhar a sua situação no INSS e entender todas as modalidades para descobrir qual é a mais vantajosa para o seu caso. Então não perca tempo! Se você acredita que tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, entre em contato agora mesmo com a M&M Consultoria. O link vocês já sabem que está aqui na legenda, né? Vamos te ajudar a garantir o que é seu por direito. E claro, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder mais informações importantíssimas como essa que eu acabei de te passar, hein? Aproveita e compartilha com todo mundo que você sabe que precisa dessas informações, né? E é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Nos acompanhem aqui todos os dias e deixe suas dúvidas aqui nos comentários. Até mais!